Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. O que tá achando, Vera? Sardenberg, eu acho que o ministro voltou mais assertivo, até mais mal-humorado, né? Bastante irritado em alguns momentos diante da estratégia, principalmente do relator, Renan Calheiros, de contrapor suas posições às do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que não é censor do presidente, afirmou que agora até a família do Zé Gotinha está de máscara, participando da comunicação no Ministério, querendo dizer que já está dando as suas cartas ali, mas ainda muitas contradições, né, nessa relação entre ele e o presidente e nessas limitações que ele tem para fazer com que o governo siga os protocolos sanitários. Mas a minha questão é um pouco diferente dessa, da análise do depoimento dele. Qual vai ser a utilidade desse depoimento? Eu fico me perguntando aqui onde os senadores querem chegar. A CPI já vai para a sua metade, ela já vai se encaminhar para a sua metade final, a partir de meados desse mês. E eu fico me perguntando se eles têm aí a clareza de para onde vai se encaminhar o relatório final, que é o objetivo principal de uma comissão como essa, né? As perguntas muito dispersas, ainda muito numa fase lá inicial, parece que os senadores estão aí pesarosos porque vai acabar a vitrine, vai acabar o holofote, ficam exibindo depoimentos antigos como aqueles mais pop, né, os de mais público, como o da doutora Luana, mas o que isso nos diz sobre a conclusão a que eles vão chegar? E me parece que falta foco, me parece que falta tecnicidade para essas inquirições. Eles têm que inquirir do ministro da Saúde o quê? Ministro, por que as vacinas ainda estão atrasadas? Por que os cronogramas de vacinação não se cumprem? Porque até hoje, dias 8 de junho de 2021, não existe um cronograma unificado em todo o Brasil, que faça com que não haja concorrência entre cidades vizinhas, entre estados vizinhos, que não haja turismo de vacina dentro do próprio território nacional. Por que não chegam as vacinas no prazo em que elas são prometidas pelo Ministério? Cadê as vacinas do consórcio? Quando elas vão chegar? O que o senhor está fazendo para cobrar o prazo dessas vacinas? Então, naquilo que é mais possível apontar responsáveis pelos nossos problemas, que é a demora na vacinação dos brasileiros, me parece que os senadores são muito pouco práticos, muito pouco técnicos e muito pouco objetivos ao inquirir o ministro da Saúde. E aí, quando a gente tem, né, Vera, esse tipo de postura e esse tipo de pergunta que acaba se tornando na prática muito vaga, se abre espaço para um ministro dizer coisas do tipo: lá no final do ano a gente não vai precisar nem da Coronavac, vai ter uma série de outras vacinas. Ora, se a gente não está dando conta nem nesse momento de cumprir esse calendário arrastado de vacinação, por que a gente deveria acreditar nisso, né? E por que a gente deveria abrir mão de uma vacina, né? Nesse momento o ministro trai que ele também já está capturado por um discurso político e ideológico do presidente da República. Não vai precisar nem da Coronavac. Que mensagem é essa que ele dá aos brasileiros que foram vacinados com a Coronavac? Essa é uma vacina pior? Por que é uma vacina pior? Por que ele entende isso? Ele deveria incentivar a chegada de mais vacinas, inclusive que a Anvisa analise os outros pedidos de vacina com rigor técnico. Então, esse é o momento em que o ministro trai que ele foi capturado pelo discurso ideológico do bolsonarismo. E tem vários outros em que ele mostra um profundo mal-estar com essas contradições, Cássia Sardenberg, quando questionam por que ele não consegue fazer o presidente ter um discurso pró-ciência, um discurso pró-distanciamento social, em que ele fala que ele não é censor do presidente da República. Ora, não, de fato ele não é.
mas como ministro da Saúde, ele fica numa posição, no mínimo, desconfortável pelo fato de já estar há 70 dias no cargo e o presidente seguir, como hoje, por sinal, desinformando, falando coisas que não são comprovadas cientificamente, nem comprovadas em dados. Ele insiste que há subnotificações de morte e disse que a tabela agora veio da cabeça dele e não do TCU, portanto, citando fontes absolutamente inventadas. Então, ele tem um desconforto com isso, mas eu acho que para efeito de produzir um relatório consistente, os senadores têm que se ater àquilo que tem tipo penal definido, aquilo que é crime de responsabilidade ou crime comum, e aí tipificar e aí apontar os responsáveis. Para isso, eles precisam de um assessoramento técnico muito melhor do que esse que eles vêm demonstrando até aqui. Mas você não acha que já está demonstrado que a questão principal, que é o atraso na vacina, isso já não está claramente demonstrado? Eu acho que está claramente demonstrado por fatos, por e-mails, por mensagens, por declarações do presidente, declaração do ex-ministro Pazuello, mas eles têm que começar a saber como eles vão colocar isso no relatório. Quais são os tipos penais? Qual é a responsabilidade de cada um? É crime de responsabilidade ou é crime comum? E se crime de responsabilidade, eles vão indicar o quê? Vão indicar que a Câmara abra um processo de impeachment? Vão indicar que eles sejam indiciados por crime comum também? Vão comunicar algum tribunal internacional por crimes contra, por exemplo, os direitos humanos ou crimes contra a vida? Então, os senadores têm que começar a desenhar esse relatório e a se encaminhar para dar a ele consistência jurídica e técnica, sob pena de chegar lá na mão do Augusto Aras e ele fazer aquilo que ele está predisposto a fazer, que é jogar numa gaveta. Então, sim, a gente já tem fatos que atestam tudo isso, mas agora eles precisam se cercar de juristas, de especialistas em planos de imunização passados e em epidemiologistas que digam quanto isso custou em vidas, o que isso pode ser imputado criminalmente. A gente tem precedentes em outros países do mundo em que autoridades foram responsabilizadas por crimes desse tipo, crimes de pandemia, por crimes contra a vida no curso de uma pandemia. Então, eu acho que eles têm que começar a prestar atenção nesse tipo de indagação e direcionar os próximos depoimentos para extrair dos depoentes isso. Por exemplo, eles vão entrevistar especialistas. Não adianta ficar nessa lenga-lenga. Cloroquina funciona? Não funciona? O que eles vão perguntar para Natália Pasternak em termos de, olha, o que isso nos custou em termos de vidas humanas, para tentar quantificar isso e dar um corpo científico e jurídico para isso num relatório, por exemplo. Uma outra questão, Vera, que foi bastante comentada aqui pelos senadores, muitos deles achando que... Alô, a gente perdeu o contato? Alô? Sardenberg, Cássia? Estão me ouvindo? Nós estamos ouvindo e assistindo a Vera, mas acho que ela perdeu o contato com a gente. Vamos ver. Vamos cortar a Vera e depois a gente retoma até o final aqui do CBN Brasil. Bom, estamos de novo com a Vera Magalhães. Vera, você está aí? Estou aqui, Sardenberg. Eu fiquei falando, como diria minha mãe, mais do que o homem da cobra, e vocês não me ouviram. Não, ao contrário. Você que não nos ouvia, nós ouvimos tudo inteiramente, até você, aquele seu comentário dizendo que o que a CPI precisava agora era de juristas e infectologistas, cientistas, etc., para caracterizar crimes, se é que houve crimes e que tipo de crimes. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar para você é do ponto de vista político. Vários senadores aventaram a hipótese de o ministro não durar no cargo. O que você acha? Essa hipótese sempre fica pairando, né, Sardenberg? Isso ficou evidente desde que ele tomou posse. Alguém que era de uma sociedade médica, um cardiologista respeitado, que aceitou ser o quarto ministro da Saúde. Ele mesmo enfatizou o fardo que isso significa. Ele falou, sou o quarto ministro da Saúde. Meio como quem diz, agora precisa dar certo. Só que ele faz isso como que conclamando uma união nacional que não depende dos senadores, não depende dos governadores, não depende dos prefeitos, depende do chefe dele. Quando questionado pelo fato do presidente, de novo, ir ao Supremo Tribunal Federal
questionar medidas de distanciamento social por parte de prefeitos e governadores, ele mostra o desconforto com isso. Mas ele diz, é uma questão jurídica, não é uma questão do meu ministério, o que não é inteiramente verdade, porque cabe ao Ministério da Saúde dar a diretriz sanitária. A diretriz sanitária está correta, ele mesmo disse concordar que quando se aproxima de um colapso médico, é necessário restringir mais as atividades. Então é alguém que está visivelmente desconfortável no lugar onde está. E aí eu fico me perguntando, o que leva um cientista, um médico, alguém com uma reputação, com uma carreira, a aceitar um cargo em que ele sempre vai ser posto em saia justa, que ele vai ter de posar ao lado de fotos do presidente sem máscara. Ele mesmo disse, quando ele está comigo, a maioria das vezes ele está de máscara. A maioria das vezes, uma das vezes já está infringindo a regra universalmente recomendada de que as pessoas usem máscaras em ambientes fechados. Então, ele está aceitando sim, defender com muito negacionismo, com muita mistificação, com muita politização de pandemia, em nome de ficar num cargo em que outros já não duraram. Isso tem um limite, eu acho, que é o limite de, imaginemos, a gente ter uma terceira onda e o presidente continuar agindo da maneira irresponsável como ele sempre agiu. Como o ministro vai se comportar nesse caso, né? Ele vai continuar dizendo que ele tem uma missão e que isso vale a pena relevar todo o resto? A gente não sabe, é sempre uma incógnita. Ele diz que a sua missão é trazer as vacinas, acelerar as vacinas, por enquanto não está acelerando. Ele está fechando novos acordos, é verdade, novos contratos, mas as vacinas ainda nos chegam a conta-gotas e ainda falta uma coordenação nacional na maneira e no cronograma de aplicação dessas vacinas. Então, já que ele não pode ser o censor e o tutor do presidente, que ao menos ele acelere isso, que é realmente, nisso eu concordo com ele, a única forma da gente superar a pandemia, vacinando todo mundo. Agora sim, Vera, tudo claro, tudo perfeito, muitíssimo obrigado, até amanhã. Até amanhã, Sardenberg, um bom trabalho para vocês. Até mais.